Rungwana, de forma muito rápida, o que é que lhe marcou ao longo desta semana, ou da semana finda? Bom, eu queria cumprimentar os telespectadores, os colegas do painel, boa noite. Celebramos esta semana, o 12 de agosto, que é o Dia Internacional da Juventude. Portanto, eu queria congratular todos os jovens, sobretudo os jovens de Moçambique, pela coragem que têm demonstrado na nossa história, e também queria ressaltar aqui esta capacidade que a juventude tem de provocar mudanças, transformações sociais, e é sobre este signo de mudança e transformação que efetivamente se distingue o jovem do velho. Portanto, eu queria parabenizar os jovens e encorajá-los a lutar em todos os quadrantes que eles se encontram, para que efetivamente sejam este farol da transformação, da mudança, porque é na juventude que nós podemos tomar novas decisões, traçar novos rumos, e eu estou particularmente grato, porque sinto que a juventude moçambicana tem sido pioneira nesse sentido de estar à frente da história e provocar mudanças e transformações em todos os setores. Então, de parabéns os jovens moçambicanos. O tema e é mesmo sobre a questão dos raptos. Há 11 anos, Moçambique vive este fenómeno que é uma preocupação no que diz respeito à segurança pública. Dezenas de empresários já foram raptados nas principais cidades do país. Há muito já discutimos sobre os raptos nas diversas vertentes. Quem são os mandantes? Por que prevalecem? E por que há intervalos da maior ocorrência deste fenómeno? Mas agora surge uma outra narrativa que é importante na luta contra este fenómeno. O Cernic assumiu que sim, há infiltrados na corporação que são facilitadores de raptores, há agentes do Cernic que sim, são, portanto, homens criminosos e que têm facilitado a criminalidade organizada. Mas o debate no Revista Nacional será: precisamos de apoio externo para combater este mal? E a questão é justamente para o professor Rungwana. Nós temos, portanto, a cultura agora assumida e ter que convidar os estrangeiros para nos ajudar em todos os males que sentimos. E o maior exemplo está com o terrorismo, onde recorremos, portanto, na cooperação bilateral e multilateral. Agora, sobre os raptos, como é que podemos refletir? Professor Rungwana, sua leitura volta desta sugestão que é trazida. Bom, sobre este recurso à cooperação, é muito importante. Nós não podemos estar orgulhosamente só, precisamos nos irmanar com o mundo inteiro, nos irmanarmos com a nossa região, porque temos de uma vez por todas que entender que o mundo mudou. Já não temos aquele conjunto de nações isoladas, fechadas sobre si mesmas. O que nós temos é uma espécie de aldeia global. Só para lembrar aos telespectadores que o coronavírus começou numa aldeia lá remota da China, e hoje é um problema global, o que significa que o próprio crime de que estamos a falar torna-se possível também por causa dessas ligações globais, porque é possível ser raptado de Moçambique, mas ter que pagar o resgate não sei em que país. Portanto, significa que efetivamente todos os problemas de segurança, todos os problemas de crime organizado, de balde, podem ser combatidos por uma única nação, por uma única força. O que é necessário é que as várias nações, os vários grupos, os vários países possam trabalhar em concertação para debelar estes males. Temos, por exemplo, visto como os Estados Unidos estão muito à frente neste sentido, porque eles ameaçam um terrorista que está em Moçambique, que vai perder portanto, os seus capitais na Cochichina, que persegue um terrorista, não sei até onde, porque eles perceberam-se de que efetivamente as questões do crime, as questões da segurança, hoje são questões globais. Portanto, esta é a primeira ideia. Mas a segunda é esta lição que nós recebemos hoje com a queda de Cabul, portanto, também que mostra esta internacionalização dos assuntos, que aconteceu lá longe. Mas isso é prova daquilo que acontece quando uma nação deixa de se preocupar com os seus problemas, deixa de confiar na sua própria força e delega, portanto, ou aliena-se
aos apoios externos, portanto, o apoio externo nunca estará cá de forma indefinida, é sempre um apoio que está dentro de prazos e quando assim acontece, em termos de segurança, o risco é que os tais criminosos envolvidos, quando se apercebem da vinda dos estrangeiros, baixam a guarda, portanto, se escondem, calam-se e fogem até para outros países à espera que esse apoio chegue ao seu fim. Aliás, nós temos assistido muitas vezes, quando vem cá portanto, a polícia sul-africana a perseguir carros roubados, e o que se apercebe, o que a gente ouve, é que as pessoas parecem que tomaram conhecimento de que existe uma operação conjunta entre Moçambique e África do Sul e todos aqueles que têm carros quentes, supostamente, pelo menos é o que se fala de boca pequena, esses carros são, portanto, armazenados, depois, portanto, para dizer que os problemas de Moçambique só podem ser resolvidos pelos próprios moçambicanos. Isto quer dizer que não precisamos de apoio externo. Não é isso que eu estava a dizer. Precisamos de nos irmanar, precisamos do companheirismo de muitos Estados, precisamos trabalhar em coordenação, precisamos de fato destes apoios. Mas uma coisa é requisitar esses apoios, é colaborar com estas outras nações. Outra coisa muito diferente é aliar a resolução dos seus próprios problemas para outras pessoas, que isto nunca vai dar certo, porque não há ninguém que vai te substituir. Portanto, o que acontece com uma pessoa, acontece com uma nação, ou resolve os seus problemas, ou ninguém vai resolver. Portanto, até para esse apoio vir para cá, tem que encontrar aqui uma polícia organizada, uma polícia, portanto, decidida a combater o crime organizado. E é preciso também lembrar que essas questões de crime, de desordem, de insegurança, que muitas vezes já sacamos as forças policiais, no caso a Cernic, são muito mais do que isso. Portanto, quando é possível, como acontece, por exemplo, em Nampula, com os ditos águias, assaltarem pessoas com motas, e sobre o olhar impávido das pessoas. E, portanto, parece-me que se a população toda, todo o conjunto de um país não se organizar de uma forma que é contra esses males, hoje vai acusar a Cernic, amanhã vai acusar... Portanto, parece-me que há problemas, sim, nas nossas forças, é preciso organizar, se empenhar, ter outra atitude, mas também é preciso que o próprio país, porque afinal essas pessoas, essas instituições, são instituições moçambicanas. Portanto, certo, quando a gente diz que esta instituição não funciona bem, estamos a dizer que Moçambique está doente naquela parte. Certo, então, sabemos que Ruana, quando você sente uma dor no pé, também atinge a cabeça. Portanto, eu penso que precisamos sim de ajuda, precisamos da cooperação internacional, mas isso não deve significar nós adjudicarmos a responsabilidade da nossa segurança, do combate à insurgência, do combate ao crime organizado, do combate aos raptos a outros, porque isso não nos levará a lado nenhum.